Eu sou um operário da arte. Eu levanto todos os dias e trabalho. A inspiração está me esperando, né? Então, eu começo a trabalhar. E a minha não consigo trabalhar um quadro só. Eu trabalho e os meus quadros eu não os classifico em fases. Eles são famílias. Você começou sua trajetória entre a medicina e a arte, né? Como essas duas áreas se cruzaram e influenciaram sua percepção? Ah, as duas são ciências. E eu sempre trabalhei com ciência, me encanto, sou curioso, ando atrás de saber de conhecimentos novos, então elas se igualam nesse sentido, em busca de conhecer melhor. E as duas tratam de um humanismo, trata das questões que mais me interessam na minha trajetória e para a minha arte. Eu faço uma arte, eu tenho muito interesse pela localização. Então, falar em localização em arte implica de você falar sobre a cor, falar sobre a luz e, nossa, e a riqueza que é a estridência cultural do Nordeste. Isso me interessa profundamente e eu trabalho em cima desse veio. A minha inspiração sou eu mesmo. Eu penso que todo verdadeiro artista é confessional. Então, na minha obra, eu confesso. Eu confesso o que eu sei, o que eu vivi, o que eu aprendi, o que me interessa do mundo, né? As minhas curiosidades. Então, o que me inspira, como eu falei, sou eu mesmo. É a minha literatura, são as minhas escolhas. E é dessa forma como eu chego aos resultados que esse ofício me propõe. Falo de mim, falo do meu nato, aí falo do meu país e todas essas coisas que traz identidade, tanto para mim como para a minha região, para o meu entorno. Olha, o terrível momento político que a gente viveu, ele veio associado à Covid, que também foi um comportamento político negativo e que o resultado nós estamos vendo. O Brasil ficou livre disso e a arte principalmente, que ela foi a primeira perseguida pelo momento político, pelo governo anterior. Então, foi importantíssimo. Primeiro, eu gostaria de comentar, e vou buscar uma história mais antiga que faz parte de tudo isso. Nos anos 80, eu fiz parte de Como Vai Você, Geração 80 no Parque Lage. Essa exposição icônica foi um sucesso, considerado como a pintura que foi a grande mestra desse movimento, mas que não foi, todos os outros estavam presentes. E o Brasil acertou verdadeiramente o passo com uma arte contemporânea mundial. Tipo, geração 80 foi a, a, a neobarbárie na Alemanha, em Colônia principalmente, os neofauves na Espanha, a figura heróica, sabe, nos Estados Unidos e o Brasil com a geração 80. Foram os movimentos assim fortes dos anos 80. Então, logo depois de geração 80, dessa exposição no Parque Lage, eu vi uma exposição de um artista, o Arthur Bispo do Rosário, e fiquei muito impactado. E o que eu trouxe do impacto que essa exposição provocou em mim, foi para a vida inteira. É o seguinte, eu cheguei de, nossa, o cara construiu um mundo só para ele, é dele e de mais ninguém. Esse cara, ele viveu isolado numa, né,
numa casa de saúde, né? Ele criou um mundo próprio e ele vivia em permanente estado de arte. Nunca esqueci que eu gostaria de alcançar isso. Durante a pandemia, né, e o governo passado, o isolamento foi necessário e, a partir daí, eu, eu realizei o viver em permanente estado de arte. Os meus funcionários, eles deram um tempo, né? Não podia ter, sabe, aglomeração mais de pessoas, e eu comecei a trabalhar sozinho. Aconteceu duas coisas. Eu diminuí a dimensão dos meus trabalhos, que eram gigantes, passaram a ter uma dimensão doméstica, e trabalhei só e vivi dentro do ateliê, pensando arte, dormindo, acordando, sonhando, lendo, trabalhando, e foi muito importante para o momento atual. Ele foi muito significativo para mim, tanto o meu isolamento com a Covid, quanto, sabe, a tristeza quando, sabe, a cultura brasileira atacada por todos os lados, museus, artistas, sabe, música, não importava, um governo nazifascista. Ela é finalizada quando eu vendo. Mas eu tenho trabalhos, é muito engraçado a minha liberdade para o trabalho, de que já foram expostos e voltaram, e eu continuei pintando, e foram com um título, e que existem livros onde ele tem aquele título, mas eu coloco outro. A minha pintura tem vida, igual a mim. Ela é toda, sabe? Ela é toda, eu diria, do meu tempo. Ela começa quando eu comecei e vai terminar quando eu desaparecer. Olha, é impossível você não ser influenciado pela luz do seu entorno. Eu tenho certeza que trabalhos como esse que está aqui atrás, eles jamais poderiam ser produzidos na Sibéria. Eu vivo no cinto luminoso do planeta. Eu procurei uma intimidade com a luz, porque a luz é que revela a matéria. Só existe cor porque existe luz. E daí por diante, né? A minha intimidade, a minha pesquisa com a luz chega ao ponto seguinte: eu começo a adjetivar a luz, para conviver com ela como se fosse, ela é uma deidade, mas eu trago ela para o lado humano. Digamos que eu, eu chego a um ponto na pintura e eu quero uma pintura, sabe, que fale do meu entorno, né? E que fale como eu já falei, da estudância cultural, sabe, do Nordeste do Brasil. Então, eu, adjetivando a luz, por exemplo, durante o dia, a alegre luz da manhã, a austera luz do meio-dia, a saudosa luz da tarde, a luz artificial. E como se isso não bastasse, você perceber e ter interesse como localização, sabe? A duração da luz diurna, as cores do prisma solar. Tipo, eu não uso marrons, não uso preto na minha pintura. Eu gosto das pinturas que têm possibilidade de materialização celeste. Eu uso as cores que se propõem a se materializar no arco-íris. Lá não existe marrom. Marrom é uma luz da terra. E chamando elas de alegre, de cor sonora, cor, cor não, mas luz que eu estava falando. Mas ultimamente eu ando em busca da luz-cor. Durante, acho que um momento na história da arte, os artistas, eles, eles pintavam, boa parte deles saíram do preto e branco da fotografia e ia lá e colocava a cor na luz que ele via. E eu fico indo em busca do contrário. Já seria luz-cor. Né? Isso é um pouco mais complexo de explicar,
porque eu precisava falar de temperatura, de luz, mas eu quero falar mais em luz, já que a pergunta foi essa, que eu saí em busca de uma luz que eu tive notícia e não conhecia ela. Era a luz da miração. Eu passei 3 anos pesquisando o ayahuasca dentro do Santo Daime. Eu queria ver a miração, essa luz interna. E esse momento, eu presenciei muito, durante 3 anos. Eu terminei abandonando a minha frequência no Santo Daime, porque eu não fui buscar doutrina, eu fui buscar uma luz. E na igreja que eu frequentei, eles exigiram muito, por muito tempo, que eu me fardasse. E, como eu disse, eu não tinha interesse na doutrina. Era numa pesquisa. Eu estava em busca dos vagalumes diurnos, da temperatura luminosa que não estava no prisma solar. E a facilidade, porque no desenvolvimento dos pigmentos, hoje eu posso usar, e quando eu iniciei existiam poucos. Mas quando eu fui pesquisar a luz, eles já existiam. São as tintas iridescentes e as fluorescentes. Então, eu produzi trabalhos que eles eram vivos. Eles ficavam, a temperatura da luz ficava mudando até a troca para a luz artificial noturna. Porque à noite, através da luz, da iluminação, você tinha os pigmentos iridescentes e os fluorescentes, sabe, apagavam. São tantos os assuntos e eu sou tão interessado por esse ofício que eu gosto mesmo de me perder neles. Aliás, me perder foi tudo que eu fiz a vida inteira. Hoje eu estou aqui, em Maceió, por eleição. Mas eu primeiro saí e andei muito. Homero, ele já comentava que você só completa o ciclo do herói quando você volta ao seu ponto de origem, ao seu eixo. Quando você se perdeu e volta, e já tem histórias para contar. Assim você completa o ciclo do herói. E é assim, através de... eu quero uma pintura pensante. Mas durante o dia eles acendiam, ou ao contrário, durante a noite, dependendo do tipo de tinta que eu encontrei. E essas tintas, elas foram desenvolvidas para poder me fornecer essa possibilidade pela NASA, para colorir o universo. As fotos tiradas pelas câmeras que viajam mundo afora. Então, eu volto a dizer que eu não abro mão de qualquer possibilidade de conhecimento e de literatura. Tudo entra dentro da minha pintura. Eu falei já 2 vezes literatura, mas eu queria dizer que me deu uma maior liberdade para quando você comentou sobre suporte, sobre por que você pinta em cima de suportes variados. Eu falei do corpo, que eu quero produzir pintura que tenha corpo fibroso, musculoso, robusto, que era a apresentação do corpo médico para o corpo da pintura, falar da condição carnal da pintura. Até porque eu tenho pensado numa arte assim, tão efêmera. Eu tenho pensado, e olha, esse meu pensamento, vou fazer uma confissão agora, vem da temperatura, sabe, do comportamento humano do meu entorno. Sabe, esse nosso jeitinho nordestino, sabe, os repentistas, sabe, a embolada das feiras populares. Então, eu ando em busca do imediatismo, da arte instantânea. Aquela que só viu quem viu, só não viu quem não viu. Não, tá certo isso? Talvez. Que é isso que eu estou fazendo com você agora. Eu já produzi pinturas através de pigmentos em pó, onde eu podia medir, por alguns momentos, a pintura em metros cúbicos. Instantânea. Ela desaparece depois. Então, é isso. Eu quero
que a arte seja pensante, que a arte instigue, que a arte faça as pessoas pensarem, estudar mais, serem curiosas para entender o seu tempo e avançar no tempo.